Queria falar sobre a vitória sobre as trevas. O Evangelho veio trazer vitória para nós, né? Libertação, vida nova. Você já creu no Evangelho de verdade? Você vive na luz ou na escuridão? Nas trevas ou na iluminação de Deus? Eu queria compartilhar esse texto que diz: se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Ou seja, quando não tem o Evangelho, há uma destruição, há um mal em si, um desespero, né? E agora eu queria refletir: entre os quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O texto está mostrando que há uma malignidade, uma força satânica para que as pessoas não vejam o Evangelho. Por quê? O Evangelho é um antídoto contra as trevas do coração, desse mundo perverso. E aí nós precisamos aprender que a luz do Evangelho, ele vai dizer assim, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, segundo Paulo, segundo o texto bíblico, há uma beleza, uma glória divina através de Cristo. Mas muitos não estão vendo, muitos não estão praticando. O texto de 1 Coríntios 2,9 diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido irmão, a maior carência do ser humano é ganhar a luz da glória de Cristo. Então não basta ter uma religião, não basta ter um título, não basta ter um cargo, não basta ter usos e costumes, é preciso ter a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus. Essa vida nova que reflete daqueles que nasceram de novo, que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo e agora são governados por Cristo. Uma vida governada por Cristo, pelo Espírito Santo, irmãos, é uma vida santa, uma vida de vitória, uma vida de luz, e é onde que a gente vence as trevas. Então eu queria enfatizar que o Evangelho vem nos oferecer e nos dar a vitória sobre as trevas, sobre esse mundo, sobre o pecado, sobre aquilo que não agrada a Deus. Então não basta ter uma religião, tem que ter o Evangelho da glória de Cristo. Porque se você vive uma religião, um cargo, um título, e a sua vida é uma vida de qualquer jeito, uma vida de acusação, uma vida de pecado, uma vida sem compromisso com Deus. E aí ele está dizendo: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Olha só, a pregação cristocêntrica, a mensagem do Evangelho, onde Deus enviou o seu Filho ao mundo, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, que é a base doutrinária da fé cristã, para nos dar vitória sobre o pecado, sobre as trevas, sobre aquilo que não agrada a Deus, e essa vida na luz de Cristo. O mundo por si só, ele carrega uma escuridão. O pecado trouxe essa malignidade humana, essa perversão dos corações, essa confusão de identidade, né? Essa confusão que o ser humano quer mudar os valores da família, quer mudar a sexualidade, ela é anticristã. E você vai ver que tem muitos líderes, pastores, de todas as religiões, católica, protestante, evangélica, mas a própria ciência mostra, irmãos, que o formato do homem é diferente da mulher. A própria ciência mostra, os cromossomos são diferentes, mas eles querem mudar, querem dar um jeitinho ali, porque o homem e a mulher é um quebra-cabeça. E aí, agora essa negociata perversa e mentirosa para destruir, né? Agora muitos artistas querendo colocar os jovens, as crianças, os adolescentes nessa perversão sexual que é terrível, meus irmãos, é terrível, né? Por isso você pai, você mãe, ore pelos seus filhos,
conversa, fala da criação de Deus, porque a palavra de Deus é poder para vencer as trevas. Aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus que diz que se o evangelho está encoberto é para os que estão perecendo. E quem está indo contra a palavra e contra a criação é porque ainda não conhece o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. E quando o evangelho entra na nossa vida, ele nos quebranta, ele nos afina, ele endireita as nossas veredas. Agora, como que um homem com homem vai dar certo? Como que é isso? É muito óbvio que não. Como que uma mulher com mulher vai dar certo? É muito óbvio que vai contra a palavra de Deus. Você é livre para fazer, mas não vamos colocar isso como princípio da verdade, né? Deixa um homem com homem, você vai ver o que dá. Tanto que o órgão genital é diferente, né? Não é para ser feita essa bagunça que muitos estão fazendo, né? E aí vai todo esse desfecho perverso que por falta do evangelho. Então, quando o evangelho não é real na nossa vida, tudo é permitido, tudo é aceitável, né? Tudo é negociável. Mas graças a Deus que a gente está aqui, olha, nós não queremos compactuar com Deus desse século que cegou a mente dos incrédulos para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. A glória de Cristo é a verdade, é o seu amor, é a sua grandeza, e a gente não pode abrir mão disso. E se você tem alguma dificuldade em alguma área, vá diante do trono da graça de Deus e busque a vitória sobre as trevas. Que Deus nos ajude a entender essa luz maravilhosa para a gente enxergar o que Deus é e tem para nós. Nós não vamos abrir mão. Maior é a vitória de Cristo sobre o diabo, sobre Satanás, sobre as trevas. Não se iluda, porque nós estamos sendo cozinhados aí no banho-maria e aceitando as coisas e não estamos tendo postura que glorifica a Deus, porque falta o evangelho. Não basta falar, o evangelho, o evangelho. Viver o evangelho, crer no evangelho, pregar o evangelho, que é a obra de Cristo destruindo o poder das trevas na cruz do Calvário, para tirar a velha vida de nós, essa natureza perversa, para Cristo viver em nós. Então, como a gente precisa, meus amados, de olhos espirituais, ouvidos espirituais, para ouvir a Deus, enxergar a verdade de Deus e ter vitória sobre as trevas. Então, que Deus opere na sua vida, dando arrependimento, dando cura, dando transformação, com amor, com fé, com graça, porque o Deus desse século, ele tem cegado a mente humana, né? E muitos, em nome de Deus, estão falando absurdos, mentiras, que nem a ciência concorda, viu? Nem a ciência. A ciência vai dizer que a estrutura humana do homem e da mulher são diferentes. Só para você pegar um pouquinho, viu? Mas depois você vai estudar isso, vai ver que nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus nos nossos dias, na nossa vida. Porque Deus disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que Deus nos ajude a conhecer e entender o Evangelho. A pessoa é a obra de Cristo, nos transformando, nos libertando, nos santificando no mundo tão caótico, no mundo tão pesado, tão conflitante, né? Eu sei que os dias são difíceis, mas o que você precisa, paz, alegria e esperança, só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo operando em nós, para a gente ter uma consciência tranquila. O Senhor nos ajude a contemplar a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho e ter a iluminação naquilo que a gente está consentindo, naquele pecado que muitas vezes a gente está acostumando, não é verdade? Mas o Espírito Santo está nos dando arrependimento. Receba o arrependimento, receba cura, receba transformação, receba Cristo no seu coração, porque Ele veio nos dar a vitória e nos fez mais que vencedores. Deus seja louvado. Se você gostou do vídeo, compartilhe e nos ajude a divulgar o Evangelho. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Grande abraço.